O Brasil responde a Nicolás Maduro. As Forças Armadas realizam o maior exercício militar do ano na fronteira com a Venezuela, em Roraima. Essa manobra é um recado claro ao ditador venezuelano, que ameaçou invadir a Guiana. Em resposta, Maduro fechou a fronteira e realizou uma série de exercícios militares na divisa com Pacaraima. Isso significa que o ditador deixa uma mensagem clara: não tente nos impedir. Embora a Venezuela seja um país pequeno, com uma população que passa fome, Maduro gasta muito dinheiro em armamentos e forças militares. Isso ocorre porque, para manter um povo na miséria absoluta, é necessário ter uma grande força militar para conter a indignação da população. No entanto, o Brasil tem mais preparo e força do que a Venezuela, embora a diferença não seja tão grande, considerando o tamanho dos dois países. A falta de gestão eficaz do Exército Brasileiro, motivada pela liderança atual, é um tema que merece atenção. A dificuldade no envio de 28 blindados para a fronteira com a Venezuela é um exemplo concreto dessa falha. Essa demora representa uma falha na prontidão, que é fundamental para um exército estar preparado para o combate, a falta de eficácia na logística militar, um ponto crítico para a segurança nacional. Uma máxima militar fundamental ressalta a importância da logística e da prontidão no campo de batalha. Não adianta ter armas se elas não chegam ao local do conflito no momento adequado. Essa afirmação dos militares brasileiros destaca a necessidade de uma gestão eficaz e coordenada para garantir que as tropas e equipamentos estejam no lugar certo, na hora certa. Falta de eficácia na logística militar pode ter consequências graves, incluindo a perda de vidas, a deterioração da segurança nacional e a incapacidade de responder a ameaças. No contexto da situação recente na fronteira com a Venezuela, a demora no envio de blindados para a região é um exemplo concreto da falta de eficácia na logística militar brasileira. Essa falha pode ser atribuída à falta de habilidades de liderança, à inadequação da infraestrutura e à falta de investimentos em tecnologia e treinamento. É fundamental que as Forças Armadas brasileiras reavaliem suas prioridades e adotem uma abordagem mais eficaz para a logística e a prontidão. Isso inclui investir em tecnologia, treinamento e desenvolvimento de habilidades de liderança, bem como priorizar a comunicação e a colaboração entre as tropas. O exercício militar visa avaliar a eficiência da logística brasileira e as capacidades operacionais dos blindados. Serão avaliadas as condições das estradas que levam a Roraima, a velocidade de deslocamento dos carros de combate e os pontos de partida ideais para as tropas. Essa operação é uma clara preparação para uma possível invasão por parte do governo de Nicolás Maduro, que parece determinado a tomar essa medida. A região de Essequibo, rica em minerais e petróleo, é um ponto crucial nessa disputa. Em 2015, a ExxonMobil descobriu jazidas petrolíferas na área, o que aumentou ainda mais o interesse da Venezuela pelo território. É importante notar que a Organização dos Estados Americanos, OEA, já considerou o referendo venezuelano para anexar o território da Guiana como ilegal 2. Além disso, o Brasil e outros países da região podem não permitir que a Venezuela tome controle da Guiana sem resistência. O exercício militar em Roraima é uma resposta clara ao governo venezuelano, que tem adotado uma postura expansionista nos últimos anos. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, já havia organizado um referendo que aprovou a anexação de 70% da Guiana, o que é uma clara ameaça à soberania do país. Uma possível invasão da Guiana pela Venezuela poderia ter consequências desastrosas para a região. Uma guerra entre os dois países desestabilizaria a América do Sul, provocando uma crise humanitária sem precedentes.
Além disso, a imigração em massa para o Brasil poderia colocar uma pressão enorme sobre os recursos do país. E para completar, a interferência americana na região é uma possibilidade real, o que poderia levar a uma crise internacional de grandes proporções. Diante desse cenário, o exercício militar em Roraima é uma medida necessária para demonstrar a capacidade de resposta do Brasil a qualquer ameaça à sua soberania ou à estabilidade da região. Além disso, é fundamental que o governo brasileiro continue a trabalhar em estreita colaboração com a comunidade internacional para encontrar uma solução pacífica e duradoura para a crise na Venezuela. O treinamento militar da Venezuela foi realizado sem aviso prévio ao Brasil. Normalmente, países vizinhos se comunicam diplomaticamente antes de realizar operações perto das fronteiras. Ontem, integrantes do Ministério das Relações Exteriores e da Defesa discutiram se deveriam divulgar uma nota sobre a presença de veículos das Forças Especiais da Venezuela na divisa entre os países. No entanto, decidiram não fazer isso. Vídeos mostram esses veículos fazendo um retorno na fronteira. Militares da região afirmam que isso não é um problema, pois é comum que veículos dos dois países usem essa área para fazer um retorno. O problema real é a falta de comunicação diplomática entre os dois países, o que pode indicar uma falta de confiança e um endurecimento das relações. Por outro lado, a cúpula do Exército Brasileiro não vê isso como uma ameaça e considera o episódio insignificante devido ao pequeno número de forças em treinamento. A avaliação dos militares brasileiros é que a recente movimentação militar da Venezuela na fronteira com o Brasil é apenas mais uma provocação do presidente Nicolás Maduro, destinada a inflamar o público interno venezuelano. Já o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, assegurou à CNN que a situação está absolutamente sob controle. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que as Forças Armadas precisam treinar para reagir rapidamente a qualquer ameaça e proteger o país de grupos que possam tentar invadir. Ele fez essa declaração durante um exercício militar chamado Escudo Bolivariano, que aconteceu em toda a Venezuela, incluindo a fronteira com o Brasil. Essa fala de Maduro acontece em um momento de tensão entre a Venezuela e o Brasil. O Brasil não reconheceu a vitória de Maduro nas eleições e o governo Lula pediu que ele divulgasse as atas eleitorais, o que não foi feito. Maduro tem feito críticas à diplomacia brasileira e as relações entre os dois países estão esfriadas. A possibilidade de uma guerra entre o Brasil e a Venezuela é cada vez mais real. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tem adotado uma postura expansionista e ameaçado invadir a Guiana, o que levou o Brasil a realizar o maior exercício militar do ano na fronteira com a Venezuela, em Roraima. A falta de comunicação diplomática entre os dois países e a realização de exercícios militares sem aviso prévio são sinais de uma falta de confiança e um endurecimento das relações. Além disso, a Venezuela tem gasto muito dinheiro em armamentos e forças militares, o que pode indicar uma preparação para uma possível invasão. O Brasil, por sua vez, tem mais preparo e força do que a Venezuela. Mas a falta de gestão eficaz do Exército Brasileiro e a demora no envio de blindados para a fronteira com a Venezuela são pontos críticos que precisam ser avaliados. Diante desse cenário, é fundamental que o governo brasileiro continue a trabalhar em estreita colaboração com a comunidade internacional, para encontrar uma solução pacífica e duradoura para a crise na Venezuela. No entanto, a possibilidade de uma guerra entre os dois países é cada vez mais real e precisa ser levada a sério. E para finalizar, trago notícias boas. Finalmente, o governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump,
está sinalizando uma postura mais diplomática e menos agressiva em relação ao Brasil e à China. O Hamas acaba de dizer que aprovou a proposta de cessar fogo com Israel. Isso é visto como uma mudança positiva, especialmente após o período eleitoral. Ele falou que essa postura agressiva é só uma forma estratégica de conseguir uma negociação, onde um comportamento agressivo e polêmico cria diversos cenários nos governos. E quando ele chega para negociar mais calmamente, fica mais fácil de fechar acordos. Parece que Trump é um estrategista nato. O que mudou? Trump iniciou uma postura presidencial, deixando de lado a postura de candidato. Ele sinalizou que as ameaças feitas durante a campanha eleitoral eram parte de uma estratégia de abertura de negociações para melhorar as condições comerciais dos Estados Unidos. A viagem do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ao Panamá, é vista como um sinal de que o governo americano não vai levar adiante uma postura de truculência. O governo brasileiro vê esses sinais como positivos e acredita que Trump pode estar disposto a dialogar com o presidente Lula. A possibilidade de negociações para redução de tarifas e melhorar as condições comerciais entre os dois países é vista como um passo positivo.